Para começar, gostávamos de saber algo que considera importante sobre si e que não está em nenhuma biografia que já tenha sido publicada ou que não tenha sido dita em alguma entrevista. Bom, interessante, não sei. Claro que há muitas coisas que, portanto, normalmente essas biografias são muito sumárias, portanto, tem os livros que eu publiquei, têm, enfim, o curso, a formação. Talvez aquilo que seja mais interessante fora das biografias seja o facto de eu ter, enfim, uma relação muito próxima com o Algarve e que seja através dessa relação que muito do meu imaginário foi criado. Portanto, um imaginário que vem da infância, da adolescência, de conhecer, enfim, as pessoas do campo, de estar também com chamados poetas populares, de ter ouvido, enfim, essas quadras que eles faziam, mas sobretudo de ter tido uma relação muito próxima com a natureza, com os hábitos da vida rural, e isso nos anos 60, mesmo 50, 60, enfim, em que Portugal ainda vivia numa ditadura e as pessoas do campo viviam numa miséria extrema. Portanto, digamos, também essa memória de um tempo que não tem nada a ver com o tempo atual, que eu lembro e que aparece muitas vezes na minha poesia. Ok, obrigada. Agora nós gostávamos de saber como é que a poesia surgiu na sua vida. Ela apareceu muito cedo, enfim, quando ainda tinha uns 8, 9 anos, quando escrevi os primeiros poemas, mas ela apareceu sobretudo porque eu tinha livros de poesia à minha disposição e, enfim, ia lendo, e também na escola, nessa altura, dava-se textos de poesia, havia também, além dos Lusíadas, mas havia os manuais escolares onde havia muitos poemas e ter esses nomes que apareciam, depois levava-me a procurar os livros e a ler esses poetas. E eu desde sempre que pensei que foi com a leitura que fui aprendendo a melhorar e a encontrar o meu próprio estilo e a minha própria linguagem. Portanto, ler poesia foi determinante enfim, para eu entrar nesse caminho. Obrigada. Nós queremos saber se nos podia falar um pouco sobre o processo de criação poética. Bom, eu considero escrever poesia primeiro começa por ser uma aprendizagem, portanto é preciso ir escrevendo, corrigindo, até encontrar, enfim, o tal caminho pessoal de que falei, mas a partir daí o que é fundamental é ir escrevendo sempre, não é? E, portanto, escrevendo como um trabalho, como uma disciplina, portanto, quase todos os dias eu enfim, escrevo, nem sempre pode ser poesia, mas quase sempre são poemas, e claro que não publico muitos desses poemas, mas é ao fim de um certo tempo em que tenho já muito material que encontro, digamos, a matéria para um livro, não é? Portanto, é uma seleção de entre os poemas que escrevi durante 1, 2 anos enfim, que faz com que eu possa depois fazer essa escolha que é feita a partir de um tema comum, a partir de uma às vezes de preocupações daquele período em que eu escrevi, portanto cada livro tem sempre uma unidade e tem também o reflexo desse tempo que eu vivi e em que eu fui escrevendo. Obrigada.
Nos seus poemas fala bastante do processo de criação poética. Qual é que é o seu poema que considera que o retrata melhor? Tenho a impressão que é um poema que se chama Receita para Fazer o Azul, porque nesse poema em que eu falo de uma daquelas pessoas que na Idade Média faziam as tintas para colorir os manuscritos, e nesses poemas, ou nesse livro, enfim, no livro em que eu me inspirei para escrever esse poema, que é um tratado de como se fazem as cores, é no fundo uma imagem em paralelo daquilo que eu faço quando escrevo um poema. Ou seja, por um lado, há evidentemente o que dá cor ao poema, que são as palavras, e as palavras usadas de uma determinada maneira, e depois há o que eu posso chamar uma alquimia da criação poética, porque, enfim, esse homem vai buscar, o que eu digo nesse poema, vai buscar ao céu, enfim, o azul que ele vai pôr numa panela onde vai misturar, enfim, várias matérias, e no fim sai um azul que é igual ao da realidade, ao do céu. E aquilo que me parece importante é que a maneira como o poema é construído, no fundo, nasce do que se pode chamar um processo alquímico, um processo um bocado misterioso. É evidente que as palavras que eu uso são as que nós todos usamos todos os dias, mas a maneira como elas são juntas, como elas formam uma determinada música, um determinado ritmo, e como a partir delas nasce também uma imagem. Portanto, tudo isso tem algo de misterioso que eu próprio que escrevo muitas vezes não sei explicar, não é? Portanto, a criação poética tem sempre esse lado secreto que havia na alquimia, essa ciência oculta, enfim, dos tempos medievais, e que se destinava a fazer o ouro, não é? E, portanto, no caso do poeta, aquilo que o poeta pretende é, através das palavras, criar, digamos, esse objeto precioso, não é? Que é o poema. Obrigada. Nós agora gostaríamos de saber quais é que considera as principais linhas de força da sua poesia e porque é que as escolheu, porque essas linhas. Bom, em grande parte elas vêm de tal infância, não é? Dessas memórias de que era o campo e o mar naquela época, enfim, que ainda não havia o turismo, não é? Portanto, havia quase como que uma natureza perfeita e que estava assim desde a origem dos tempos, não é? Portanto, é o regresso, enfim, a essa memória do que se pode chamar um paraíso perdido, não é? Perdido, enfim, porque hoje, claro que as coisas são muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, o presente também é um material de trabalho, portanto, as coisas que eu vejo, as coisas que eu sinto, e muitas vezes as viagens que eu faço, e onde encontro temas para o poema. Portanto, também vivi alguns períodos fora de Portugal, vivi uns anos na Suíça, depois vivi uns anos em França, e durante esse período, portanto, também houve muitas memórias de realidades muito diferentes da nossa, e em que encontrei a tal inspiração, enfim, para escrever muita coisa. E sobretudo que nesse período, mas também nas viagens que faço, é muito importante, é, por exemplo, os museus, a pintura, os monumentos, enfim, nas próprias cidades, não é? Portanto, a descoberta, no fundo, desses espaços que trazem sempre qualquer coisa de novo para quem escreve.
Nós agora gostávamos de saber se na sua poesia procura retratar um objeto desprovido de emoção, mas ao mesmo tempo escreve bastante sobre o amor. Como é que consegue conciliar a escrita do amor com esta neutralização das emoções? Bom, na poesia, mesmo quando não há, enfim, um tema que tenha por trás a emoção, não é? Enfim, o amor, claro que é fundamental para isso, mas o poema tem sempre de criar uma determinada, vamos chamar, simpatia, não é? Portanto, tem de atrair ou seduzir o leitor para o seu universo. E, enfim, eu posso escrever sobre um copo d'água, que é uma coisa completamente anódina, mas através desse copo d'água, portanto, olhando através do vidro e através da água, eu posso ver a luz que entra por ali, posso ver uma espécie de cruzamento de mundos, o dia, a noite, a transparência, o obscuro, não é? Portanto, há toda uma relação enfim, de imagens e de pensamentos que à partida não têm nada a ver com aquele objeto tão simples, mas que depois vão construir no poema uma realidade que vai, enfim, transfigurar essa primeira imagem. E é quando isso é feito que, de facto, o poeta é levado a inventar um mundo diferente daquilo que nós conhecíamos. E depois de ler um poema em que aparece, enfim, esse objeto, se calhar quando olhamos para o copo d'água, o mundo já tem outra dimensão, tem outra realidade que nós até então ignorávamos. Portanto, é no fundo uma forma de escrever um poema, é uma forma de nós vermos as coisas através de uma perspectiva, através de um olhar que até então não existia. Eu agora ia perguntar-lhe se, enquanto escreve poesia, sente alguma pressão para seguir as linhas temáticas, ou se o seu processo de criação é completamente livre. Há bocado eu fiquei com a sensação de que, de facto, era livre e assim inspirante com aquilo que o rodeava, portanto, não sei se estou correta. Sim. Claro que quando eu estou a escrever num determinado período, há coisas que são recorrentes, não é? Portanto, um livro tem sempre essa unidade que tem a ver com aquilo que eu vivi, que eu senti ou que eu experimentei durante o período em que eu estou a escrever. Mas é evidente que aquilo que se procura quando se escreve é encontrar uma coisa nova, não é? Portanto, há sempre a procura de uma renovação, quer nos temas, quer às vezes na própria linguagem enfim, que eu estou a utilizar naquele poema. Mas isto para dizer que, portanto, um poema, enfim, muitas vezes é uma continuação daquilo que eu já escrevi antes, não é? Portanto, é como que uma narrativa que se está a fazer e, no fundo, como numa descrição, não é? Portanto, se eu estou a descrever uma determinada paisagem, não vou sair dessa paisagem para uma paisagem diferente, não é? E é isso que faz a unidade de cada livro. Obrigada. Gostávamos também de saber qual é que é a principal mensagem que pretende passar a quem lê o que escreve. Bom, eu sempre pensei, e isso também me acontece quando leio um poema, que aquilo que o poeta quer fazer passar não é o mais importante. O mais importante é aquilo que eu descubro naquele poema quando o estou a ler. Portanto, quando eu estou a escrever, claro que há coisas que eu penso que estou a pôr naquele poema, mas o que vai acontecer é que quando o leitor o lê, ele vai projetar-se no poema e vai lê-lo não para descobrir o que eu fiz naquele momento, mas ele próprio para pôr no poema coisas que lhe pertencem
e é por isso que um poema nos fala diretamente. Nós, quando estamos a ler um romance, estamos a ler o romance por interpostas personagens. Enfim, vamos encontrando pessoas, cada uma com o seu mundo, com a sua personalidade diferente, e é como se estivéssemos numa sala a falar com aquelas pessoas, não é? Mas num poema, não, o poema é um diálogo direto entre o leitor e a voz que está naquele poema. E é preciso ouvir aquela voz e enfim, encontrar, no fundo, o que ela quer dizer, ou o que ela está a dizer. Yeah. Em entrevista à RTP, quando tinha cerca de 25 anos, explicou que havia uma grande diferença entre o seu eu que escreve os poemas e o eu que neles figura, sendo o último mais uma personagem do que uma projeção sua. Considera que com o tempo e com a experiência de vida que ganhou esta distinção se dissipou de alguma forma, ou que estes eus se aproximaram mais? Sim, bom, essa diferença entre o eu real, não é, e o eu que está no poema, isso no fundo vem da minha leitura do Fernando Pessoa, porque ele também procurou sempre criar uma distância entre ele e os poetas, ou o poeta que está nos poemas, e enfim, a invenção dos heterónimos é exatamente para esconder ainda mais o eu real. E portanto, durante muito tempo eu escrevi em função dessa diferença entre a pessoa concreta, enfim, que vive uma determinada vida, e depois o eu que está a falar no poema. Mas enfim, isso é uma distinção sempre muito teórica, não é? Portanto, quando hoje leio os poemas, claro que encontro ali lembranças, encontro ali uma realidade que me pertence, mas o problema é que quando ela está no poema, ela separou-se de mim, e portanto é uma realidade autónoma daquilo que me levou a escrever aquele poema. E nós hoje, enfim, quando lemos um poema do Cesário Verde, ou do próprio Pessoa, ou enfim, de qualquer outro poeta, nós podemos não saber nada do que foi a vida dessas pessoas, mas esse poema diz-nos tudo o que é preciso saber sobre ele. E é exatamente essa autonomia, digamos, do poema em relação ao poeta que é importante para que ele possa existir. Porque se para o explicarmos nós temos de saber a biografia, então é porque falha ali qualquer coisa. E, enfim, por exemplo, Camões, nós não sabemos quase nada da vida de Camões, mas basta ler aqueles poemas que ele escreveu, e é como se o conhecêssemos, não é? Portanto, ele está-nos a falar de um mundo que nós não sabemos a que é que corresponde, não é? Quem são aquelas personagens de que ele fala, a Leonor que vai pela verdura, enfim, as Natércias, enfim, todas aquelas figuras femininas, nem se existiram realmente, mas não é isso que é importante. O que é importante é a maneira como ele transmite aquele sentimento, e como ele, quando o lemos, é tão real, tão presente naqueles poemas. Obrigada. Outra pergunta. Uma das marcas dominantes da sua produção lírica é a reflexão sobre a prática literária e as reflexões entre a escrita e o conhecimento no âmbito da literatura e da cultura em língua portuguesa. Como é que surgiu a necessidade de escrever sobre este tema? Sim, escrever sobre a própria criação poética, isso vem, claro, da minha formação universitária, com a teoria da literatura, com a crítica literária, que eu também fiz, e depois, enfim, com o ensino, com os muitos anos em que ensinei, e muitas vezes tive de analisar poemas e mostrar como é que os poemas funcionavam. Portanto, isso passou também para a minha poesia, e quando eu escrevo, muitas vezes já poemas da nova teoria da literatura, ou como se escreve um poema, não é? Portanto, esse tipo de poemas que aparecem muitas vezes nos meus livros,
e que tem a ver com essa formação universitária, mas quando eu estou a escrever esses poemas, claro que não estou a fazer análise literária. Eu estou a falar, no fundo, daquele momento em que eu estou a escrever aquele poema e estou a pensar como é que aquilo está a aparecer, não é? E no fim, portanto, em vez de continuar a orientar-me para esse lado crítico, eu regresso à realidade e há como que uma transformação. O poema sai desse lado da reflexão para passar então ao lado da própria poesia e de aparecer qualquer coisa que é novo, não é? E que aparece ali de uma maneira muito enfim, surpreendente para quem está a ler e pensava que ia ter naquele poema, como se escreve o poema, por exemplo, uma explicação de como de facto se escreve o poema e o poema afasta-se completamente dessa preocupação. Obrigada. Eu agora gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada com a sua vida profissional. Já ganhou bastantes prémios. Eu gostava de saber qual é que foi o mais gratificante para si. São todos importantes, não é? Mas enfim, o mais importante, ou aquele que de facto percebi que seria talvez aquele que mais me desse, enfim, pode chamar uma projeção, enfim, que eu já tinha, mas enfim, um prémio no fundo destina-se exatamente a isso, a fazer com que o poeta saia do seu mundo literário ou dos leitores que tem habitualmente para um mundo mais vasto, e foi o prémio Reina Sofia, que é dado a poetas ibero-americanos, e onde, enfim, estão alguns dos mais importantes poetas da língua portuguesa e espanhola. Da língua portuguesa até hoje, os únicos que tiveram foi a Sofia, e fui eu que o recebi. E, portanto, enfim, é de facto um prémio de consagração, digamos. Mas às vezes há prémios, até pequenos prémios, mas que são muito importantes e que também, enfim, gosto que haja esse reconhecimento, no fundo. Claro que sim. Claro. Por fim, gostávamos de saber se acompanha alguns poetas mais novos, que estão agora a iniciar as suas carreiras, e se tem alguma ideia do que é que será a poesia no futuro. Qual é que será o futuro da poesia, por assim dizer? Sim, eu vou acompanhando, enfim, alguns poetas que começaram a publicar no princípio deste século. Enfim, claro que são nomes que se calhar não lhes dizem nada, porque não são ainda pessoas muito conhecidas, mas o que é interessante é que muitos destes novos poetas são mulheres, não é? Isso é muito importante porque no século XX os grandes poetas, enfim, com exceção da Sofia, talvez a Natália Correia, bom, e a Flor Bela Espanca muito para trás, mas eram quase sempre homens, não é? E neste século a escrita feminina, a escrita de mulheres ganhou outra dimensão. E, enfim, só para citar alguns nomes, podia falar de uma Tatiana Faia, de uma Margarida Valdegato, uma Golgona Angel, portanto são nomes, enfim, de poetas que não têm uma grande divulgação, porque também a poesia é publicada num número muito, muito restrito de exemplares, enfim, não sei quando o poeta já é mais conhecido, mas é importante às vezes ir procurando, ir descobrindo estas novas vozes para encontrar também maneiras diferentes de que nós temos de ver o mundo, não é? E, portanto, através já destas três poetas encontro essas linhas muito diferentes em cada uma do que é uma maneira nova de escrever poesia. Obrigada. Obrigada. Para terminar, nós gostávamos de lhe perguntar se nos podia ler um poema seu que não esteja divulgado. Está bem. Tenho que procurar um poema.
Olha, o último poema que escrevi hoje, ainda não sei se é bom ou não, mas só quando se ouve é que se percebe o que é um poema. As coisas. Andei de um lado para o outro na rua à procura de um assunto para escrever. Quando chegava a uma esquina, ainda não o tinha encontrado e voltava atrás, subindo a rua, para ver se alguma coisa me falava. Depois de o fazer uma e duas e três vezes, é que pensei, e se as coisas não falassem? Bati com a mão na cabeça para me castigar de ser ingênuo e levei as coisas para a escola, onde poderiam aprender a ler e a escrever. As coisas sentaram-se nas carteiras, em frente do quadro negro, e copiaram tudo o que outra coisa ali tinha escrito. Coisa atrás de coisa, as coisas ficaram alfabetas. E agora, quando ando de um lado para o outro na rua, tenho as coisas a andarem atrás de mim e a chamarem-me. Tens aqui um assunto para escrever. Mas eu já não vejo coisa nenhuma de tanta coisa que me persegue. E atiro com as coisas ao chão, para ver se fico sem nada na mão. Muito bom. Muito obrigada. Está bastante bom. Exato. Pronto, não sei se quer dizer mais alguma coisa à nossa turma. Sim, acho que há uma coisa que é importante sempre dizer, é leiam poesia. Às vezes, claro que a poesia não se lê, eu também nunca pego num livro inteiro e leio de uma ponta à outra, não é? Isso só se faz quando temos um trabalho para fazer. Mas basta abrir uma página e ler um poema e às vezes encontramos ali qualquer coisa importante e se lhes apetecer escrever poesia depois de o lerem, façam, porque é também a ler poesia que se aprende a escrever poesia. Muito obrigada. Obrigada. Nada. Obrigada. Queríamos também agradecer a disponibilidade que teve em fazer connosco esta entrevista. É para nós um prazer enorme poder fazê-la. Exatamente, Obrigado. muito obrigada. É mesmo.